E a gente vai entender um pouquinho, né, o porquê que tudo isso está acontecendo. Meu convidado agora é o professor Edson Gavazzoni. Tudo bem contigo, professor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, sempre. Amém. Professor, vamos lá, porque você é historiador, né, e já me contou, já me deu uma aula aqui também sobre tudo isso que está acontecendo. Quando a gente vê essas imagens de bombardeio que a gente vai colocar para vocês no ar aí, você já fica assustado, porque fazia muito tempo que a gente não imaginava uma situação como essa, cenas como essa, que são agressivas, quem sofre é o cidadão. E aí a pergunta é, por que chegamos nesse estágio, né? Por que chegamos nisso tudo entre Ucrânia e Rússia? É assim, bom a gente primeiro começar dizendo que toda guerra é estúpida e desnecessária, tá? Toda, porque realmente muitas pessoas morrem sem às vezes saber por quê, dos dois lados. Segundo, este cenário choca bastante porque é uma espécie de uma guerra de um lado só, né? Então é a Rússia invadindo com poderio infinitamente superior à Ucrânia. A gente, para entender isso, teria que voltar um pouquinho assim, tipo no período da Guerra Fria, onde que existia o mundo dividido em dois blocos. O bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pela OTAN e pelos Estados Unidos. Ali tinha disputa de poder. Lá no segundo, terceiro plano vai estar a ideologia, mas no fundo é o poder que está sendo disputado. O poder do quê? Naquela época tinha o poder de quem chegava no espaço primeiro, que tinha corrida armamentista, espacial e outras coisas. Acabou a Guerra Fria em 90, quando a estrutura política da União Soviética e econômica não se sustentou mais. E daí a OTAN foi tomando conta de parte das repúblicas e dos países que eram socialistas, aliados da União Soviética, que virou Rússia. E OTAN, que é comandada pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que são países extremamente desenvolvidos, capitaneado pelos Estados Unidos e pela Alemanha, pela Inglaterra. A Ucrânia está bem, digamos, no meio disso hoje e sempre esteve, porque ela é essa conexão praticamente entre outros países que conecta a Rússia com os europeus. Geralmente os governos da Ucrânia que se sucederam após este episódio do fim da Guerra Fria, eles em alguns períodos eram aliados ou mais próximos dos Estados Unidos da OTAN e outros vários governantes que eram próximos da Rússia. Atualmente, o presidente é mais aliado com o Ocidente. Houve uma sinalização de que ele gostaria e que a OTAN, de certo modo, aceitaria ele fazer parte, a Ucrânia fazer parte da OTAN. Automaticamente, daria direitos para os europeus e os Estados Unidos colocar armamento no território ucraniano porque é amigo dele. Porque entre as premissas, a quinta do tratado da OTAN é que se atacou um, atacam todos, 5, 6, quantos que fazem parte. Acontece que nesse cenário, a Ucrânia, de certo modo, interessa para os russos porque é o caminho de passagem para muita coisa para o Ocidente. E, obviamente, que eles não querem um monte de armas colocadas a 2 passos do seu terreiro. Inclusive, vamos colocar aqui um mapa disso tudo para as pessoas entenderem, porque realmente é a divisa, no meio ali, né? Tem isso. Ali, ó. Aí, ó. Quando a gente vê a Ucrânia aqui, tem Belarus lá em cima, os países aqui, e a Rússia está ali do lado. Exato. E o continente europeu e asiático, eles se conectam por este meio. Então, por isso que volta e meia tem uns perrengues aí, né? E o Ocidente subestimou, de certo modo, demais a Rússia, né? Porque a Rússia realmente, depois do fim da União Soviética, passou anos tentando se reabilitar economicamente e as pessoas do Ocidente olhavam mais ou menos assim, eles estão tentando voltar a ser socialista. Essa discussão depois da Guerra Fria entre socialismo e capitalismo é estúpida demais, é muito rasa. E os russos não, eles focaram em grandes armamentos, o Putin especialmente em reconstrução do exército, a tecnologia de guerra. Economicamente. Então eles se fortaleceram. E hoje, estrategicamente, eles ditam as regras. E é muito provável que essa guerra acabe simplesmente os ucranianos tendo que aceitar as imposições dos russos.
tanto é que aqui a gente teve sinalização onde já teve os ataques, Sim. né? Porque foram realmente dominando, Sim. já chegaram em Kiev, já dominaram a capital, onde teve alguns aeroportos, Chernobyl também, já, usina. tudo isso é muito pensado. E por que que o Ocidente não reage? Primeiro, a gente tem que compreender que os países da OTAN e a Europa em geral precisam cerca de 30%, 40% do gás que vem da Rússia para, inclusive, aquecer. Hoje, a média de temperatura lá na Europa, nas principais capitais, é na faixa dos 3 a 5 graus. Inverno mais rigoroso, ele vai descer para menos 10. Daí você imagina populações inteiras precisando desesperadamente de gás. Então, os russos, eles não são nada bobos. Eles colocaram esses armamentos lá e estrategicamente nesse período por vários fatores, entre outros estes. O Ocidente pode atacar? Em tese seria uma catástrofe geral, né? Porque, obviamente, que os russos, pela lógica, sendo extremamente acuados, eles vão usar de todos os meios. Tudo que eles tiverem. E significa ali. muita bomba atômica. Isso que a gente nem falou aqui dos aliados, como China, que Sim. a gente não sabe até onde eles estão juntos. O ou não. chinês, com certeza, tem um lado. É o dele. É o dele. É o dele. Ele fica mapeando porque a China quer engolir o mundo economicamente. Agora os chineses também estão com uma corrida armamentista assombrosa. Eles têm tecnologias e estão se desenvolvendo muito. A gente às vezes não percebe, mas estão. De vez em quando eles soltam uns testezinhos, um tipo de avião, que sai naquelas notícias que quase ninguém lê, mas sai. Então esse cenário não é bom. Historicamente, e vamos imaginar nesse momento mais contemporâneo, mais atual, a gente está vendo que o poder ainda prevalece, eles querem o poder, e a Ucrânia teria que, talvez, aceitar que os russos estão impondo e talvez fazer com que essa Ucrânia se alie à Rússia. No fundo, talvez seja este o desejo para não ter a guerra. Para não ter a guerra. Exatamente, para não ter a guerra. Porque, deveras, não é justo, né? Obviamente que um país tem sua soberania, teríamos que respeitar isto, né? Mas, neste contexto, imaginando um cenário que não tenha guerra generalizada, hipoteticamente, que eu acho muito improvável, uma terceira guerra mundial, né? Uma coisa assim, eu acho ainda muito, muito longe, né? Vai ser inevitável que alguém tenha que se sacrificar. O Ocidente, pela lógica, vai deixar a Ucrânia se sacrificar, que vai ser aceitar as exigências, não entrar mais na OTAN, se desarmar e manter um período com governantes, presidentes aliados dos russos e manter um cenário mais ou menos estável. Até porque, como a gente estava conversando antes, né, você imaginar que Estados Unidos, a Inglaterra e assim por diante, enfrentar realmente a Rússia ia gerar quase uma terceira guerra mundial. E chegar neste patamar, muita gente ia sofrer com isso. Sim. Muita coisa ia acontecer no mundo se fosse isso. A gente percebe que ao mesmo tempo que nós estamos saindo de um período e ainda vivendo um período de pandemia que provocou muita dor e sofrimento, a desumanização das pessoas que estão no poder, ela transcende qualquer tipo de racionalidade. Então não dá para dizer que tecnicamente não é possível. Porque me parece que a luta pelo poder, o ser humano se torna absolutamente insano, né? E deveras a Rússia, eles não estão brincando, eles querem, e o Putin tem o sonho de colocar as pessoas na rédea. E ele quer, por baixo das asas do seu país, muitos aliados, que não deixa de ser exatamente o mesmo interesse dos Estados Unidos. Essa é a tensão que sempre existiu desde a Segunda Guerra. E é interessante, como você falou, eles são muito estrategistas, né? Então, e o Putin, você vê ele na televisão, em todos os momentos, muito sereno. Sim. Ele está sempre com o mesmo semblante, nada abala ele. A história de vida dele é diferenciada. Primeiro que ele, digamos assim, dos presidentes em vida, com certeza, talvez seja um dos mais inteligentes, se a gente for levar o conceito de QI, porque o bicho é danado, né? Essa é uma característica de uma pessoa muito inteligente. Para ele nada abala. O treinamento dele ajudou. Ele era um dos integrantes da KGB, da Polícia Secreta da antiga União Soviética, e ele é muito focado.
né? A gente conhece as pessoas pela fala, o bicho é danado. Então, e ele vem desenvolvendo esse perfil junto aos seus aliados. Nem todo mundo concorda com ele na União Soviética, na Rússia, mas ele mantém todo mundo na linha. Logicamente, nada democrático, mas mantém. Você usa muito União Soviética ainda, né? Pois porque no fundo é de lá o problema, né? Porque tem muitas questões não resolvidas, né, internacionalmente, de disputa de poder, porque quando virou a multipolaridade, que acabou os dois polos, Sim. a multipolaridade ela é muito volátil. A OTAN se mantém, mas os tigres asiáticos começaram, voltaram. A China está crescendo, os BRICS é uma tentativa. Então, você tem um poder mais ou menos consolidado, a OTAN e os seus aliados, e o resto nessa bagunça, Sim. que é remanescente do período da Guerra Fria. Temos ainda 3 minutos e eu preciso saber o que pode acontecer de consequência nisso tudo. Tristeza. O que você olha nesse cenário que a gente está vendo entre Ucrânia, Rússia e tudo que está acontecendo ali no... É imprevisível, mas pela lógica que as coisas estão se organizando, é a Ucrânia se render. Essa Não é tem. a lógica. Evitaria... A lógica que a gente está vendo. E torcendo. Né? E porque, torcendo. infelizmente, outro caminho é morte a rodos. Porque países se juntando, a Rússia deliberadamente se aproxima, vai atacar imediatamente, pela lógica. Porque se eles estivessem brincando nesse processo, eles não teriam feito o que eles fizeram. Atacar, porque a gente enxerga assim, algumas coisas na televisão, mas eles atacaram de todos os frontes e de todos os meios. Né? Marinha, aeronáutica, Sim, eles sufocaram. Então você percebe que não foi uma tentativa de ajudar rebelde. Foi uma tentativa de guerra relâmpago, tipo Segunda Guerra Mundial. É como cortar a raiz. Sim. Então eles não vão sair de lá dando de volta à Ucrânia o que ela sempre queria, que é a liberdade, que é fazer aliança com o Ocidente. Sim. Não vai. Essa hora não é muito lógico. Não é muito lógico. A tristeza é realmente como é a morte. População, é a morte. É o Muita cidadão gente. que passa por tudo isso e não tem como fugir disso. Porque assim, as pessoas que veem na televisão ou na internet aquelas imagens, você não tem como se proteger disso. Não tem como. Não tem. Esquece. Inclusive, até vi pessoas indo pra debaixo do De metrô. bunkers, Né? Eu falei assim, Não gente, tem. se caiu uma bomba, se caiu... Não tem o que... Não você tem. tá no metrô ou no metrô, vai desmoronar em cima de você. E com certeza, o armamento que eles estão usando é 1/10 do que eles têm em potência. Porque é desnecessário você dar um tiro de canhão numa formiga. Não é necessário. Então, a humanidade corre risco da tosquice pura, né? Então é triste, triste. Para o povo ucraniano, qualquer solução é triste, porque ele vai sofrer. É mais uma página na história, né, que a gente está vivendo aí. E realmente, numa sexta-feira à tarde, a gente falar sobre tudo isso, mas eu acho que a gente aprender um pouquinho mais sobre tudo isso também faz com que a gente entenda o porquê que está acontecendo, qual é o melhor caminho, talvez, para evitar mais coisas. O caminho certo é tentar dar mais racionalidade nas nossas escolhas, porque pessoas às vezes são colocadas de forma equivocada e resulta nessas coisas loucas todas, né? E entender o mundo que realmente os fortes que mandam. Não é o correto, mas é assim. Mas é assim. É assim. E os Estados Unidos pode ser forte, mas ao mesmo tempo vai ter que... É que ele tem muitos cenários para negociar. Ele tem que combinar com a Europa se a Europa está disposta a perder o gás, se a Europa está disposta a perder tantas pessoas. Então é um combinado complexo. E os Estados Unidos deixou de ter tanta fama de brabo depois que uma pessoa financiou o ataque das 3 principais fontes dele, o Trade Center, economia, né, o Pentágono, o Exército, e por nada não foi na Casa Branca. Era uma pessoa, não era país. Era uma pessoa que fez tudo a aquilo cabeça de trás, e desorganizou tudo aquilo. Então as pessoas, os russos, não estão mais olhando para os Estados Unidos com medo que eles tinham antes. É óbvio. Por mais que eles tenham bomba atômica e muito exército, os Estados Unidos não representa mais. A política do Biden também, do Trump era atrapalhado. Então ninguém levava a sério. Ele é atropelado, Isso, né? daí não levava a sério. O Putin brincava com ele, porque ele dava para ver. Sim. O Biden se atrapalhou com o Afeganistão. Foi a brecha.
Os Estados Unidos passou em 10 todos os lugares e nunca resolveu nada, desde o Vietnã. Sim. Ele sempre sai corrido, sai perdendo, desiste, faz acordo que não resolve nada. E os russos são um pouquinho mais sistêmicos. Eles são mais práticos. Levaram né? 10 anos para fazer uma guerra no Iraque e no Afeganistão, o russo numa semana... Olha, que interessante, mais uma vez, sua aula aqui com a gente. Amém. Obrigado, Precisar professor, só mais chamar. uma vez. Até uma próxima oportunidade aí, talvez para um assunto mais Melhor, leve, né? Para falar sobre história aqui no nosso programa. Nós ficamos por aqui. Desejo a você um excelente final de semana. Que as notícias sejam melhores aí para todos nós e para toda a população mundial.